Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 16 de maio. O Ibovespa apresentou uma boa alta de 1,65%, conseguiu fechar acima da máxima do topo anterior, ou seja, além de ter formado um fundo ascendente no gráfico diário, conseguiu gerar um pivô de alta no gráfico diário com um bom fechamento, um candle de força, aumentando a chance de buscar a próxima região de resistência importante, que é essa máxima aqui em conjunto com essa região de máxima anterior, ou seja, um patamar de dois topos anteriores, um patamar de resistência, que eu diria que é uma região que começa na faixa de 86.900, passa aqui por 87.178 e chegando aqui em 87.333. O nível mais alto, a máxima histórica, segue aqui na casa de 88.317 pontos. Mas enfim, sinalização positiva no gráfico diário para começar a trazer algum sinal contrário ao que foi feito no pregão de hoje, precisaria voltar para baixo de 85 mil pontos. Se isso acontecer, começa realmente a manter o cenário de indefinição, voltar a trabalhar com um cenário mais de indefinição no curto prazo. E para anular completamente essa tendência de alta, precisa perder a mínima desse fundo, localizado aqui em 83.829. Mas enfim, Ibov terminando com a perspectiva bem positiva, a favor de retomada de um movimento de subida no gráfico semanal, se a gente observar a questão da média, se sustentando acima da média. Esse recuo bateu também na média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico diário e gerou aqui a sinalização de força, que também sustentada pela média móvel de 13 lá no gráfico semanal. Enfim, cenário por enquanto, pelo que temos aqui, apontando mais para cima. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência e aproveite para se inscrever de forma simples e gratuita aqui no canal no YouTube. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo que aparece aqui para você, e na sequência clicar em se inscrever para que você possa receber aí as notificações de novas videoanálises ou mesmo vídeos de aprendizado. Lembrando, o canal tem um conteúdo vasto de aprendizado de forma gratuita e vídeos curtos para que você possa agregar valor gradativamente aí ao seu conhecimento no mercado financeiro. Futuros. Seguindo aqui para o mini índice, olhando para o próximo pregão, lembrando que o gráfico diário gerou pivô de alta. Se o gráfico diário gerou pivô de alta, provavelmente a gente está já dentro da tendência de alta. No gráfico de 60 minutos é o que temos aqui, uma tendência de alta. Abriu a primeira hora de pregão de maneira muito forte, veio aqui forte para cima. Na verdade, a primeira hora de pregão foi para baixo, mas logo na sequência reagiu completamente aqui para cima. Então, tivemos aqui temos um cenário de tendência de alta. Observe que o recuo do preço dessa forte esticada para cima no intraday aconteceu em cima de uma região de topos anteriores e já gerando aqui nessa última hora de pregão um sinal de fundo ascendente. Ou seja, a gente pode dizer que a gente tem algo semelhante aqui a uma flâmula, ou uma bandeira, vamos dizer assim. A gente enfim, são dois padrões semelhantes. A flâmula a gente vai estar com um padrão algo aqui no sentido de um triângulo, né, um triângulo pequeno ali, tendo isso aqui como um mastro. Enfim, o fato que a gente tem essa correção curta, já tem um rompimento aqui para cima. Se superar essa máxima aqui, então reforça ainda mais a tendência de alta e a perspectiva de subida. De maneira geral, em linhas gerais, o cenário está favorável para a ponta compradora de day trade. Abrindo o pregão dessa forma aqui para cima, fica mais para se buscar operações aí na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Para gerar algum sinal mais relevante para se buscar a venda, teria que voltar preferencialmente para baixo dessa região aqui, topo anterior e fundo aqui já gerado, ou seja, anular essa formação desse fundo aqui, perder aqui a 86.425 para se pensar em trabalhar na ponta vendedora de day trade, mas por enquanto, cenário mais para a ponta compradora. Depois disso, o dólar no pregão de hoje ainda apresentando alta, conseguiu ali basicamente superar por pouco ali a máxima no pregão anterior, por 1,5 ponto. Então, mais um candle ali que representa um candle de reversão, mas até agora o candle anterior, que era de reversão, não gerou a sua confirmação, que é a perda da mínima do pregão anterior, do candle de reversão. Novamente, outro candle de reversão, da mesma forma, nomenclatura aí semelhante, que é uma estrela cadente, a perda da mínima de hoje, que é 3.666,5, reforça uma chance maior de se gerar um movimento de correção da forte tendência de alta de curto prazo do dólar. Então, isso, olhando para o gráfico 60 minutos, caso venha aqui para baixo, está dentro já do movimento de baixa no G60, perda de força em cima de um ponto de resistência. Então, dentro desse movimento de baixa,
fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Caso o mercado ganhe força na abertura do próximo pregão e venha aqui para cima dessa região, volta a ficar mais para a ponta compradora, buscando day trade aí através de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos, através de fundo ascendente ou pivô de alta, enfim, caso o cenário faça algo nesse sentido. Mas enquanto não gerar sinalização para cima, que seja no G60 ou no G30, o cenário fica um pouco mais favorável para day trade na ponta vendedora. Depois disso, vamos para as ações. PTR4, pregão de hoje, alta de 2,24%. O ativo segue forte aqui para cima, com alta na semana já de 7,67%. Sem nenhuma sinalização de reversão nesse momento. Qualquer sinalização de reversão seria, primeiro, perder a mínima do pregão de hoje, 26,84. Segundo ponto, gerar algum candle ali forte de reversão, um candle de baixa, gerando ali uma invasão do corpo do candle anterior, ou mesmo um engolfo de baixa, aumentaria a chance de se ter algum cenário de correção para PTR4. Mas, por enquanto, apontando aí para cima. E falando em termos de resistência, já citei na análise passada, em termos de resistência, jogar aqui no gráfico mensal, jogar desse lado de cá, para dar um zoom menos, a gente está falando na faixa dos R$28, um primeiro nível de resistência que seria essa região aqui, um primeiro patamar de resistência, depois aqui seria essa máxima na faixa ali dos R$30 até os 30,78 e mais acima 32,75. Depois disso, então, vamos para Vale 3. Pregão de hoje, alta de 2,29%, gap de alta que traz uma chance de ser um gap de exaustão. A gente só vai saber se esse gap é ou não de exaustão se nos próximos 2 pregões houver o fechamento desse gap de exaustão. E aí o significado dele seria se fechar esse gap, se o preço voltar aqui para a faixa dos 54,65 nos próximos 2 pregões, aumenta-se a chance de se ter realmente alguma correção na Vale 3, que seria ter algum movimento de baixa ou um movimento lateral, uma correção, seja no preço ou no tempo, respectivamente, para a Vale 3. Então, ativo nesse momento fazendo máxima, cada novo dia uma máxima histórica, e para ter correção, perda de 55,14 seria a primeira sinalização para que aconteça alguma sinalização de baixa, assim como eu comentei na PTR4, sem sinalização ainda de reversão na Vale 3. Para quem está tentando operar contra a tendência nesse ativo antecipadamente, deve estar sofrendo um pouco, porque o papel geralmente, nesse momento, só apresentando aí força para cima. EGE3. EGE3, no pregão de hoje eu recomendei uma compra nesse papel na superação da máxima do pregão anterior. Essa compra foi executada e, para minha surpresa, já bateu no objetivo no pregão de hoje, que era na faixa ali dos 38,60, até foi bem rápido, inclusive foi tão rápido que acionou a entrada, deu para sair acima do patamar que foi estabelecido como objetivo e entrou no leilão, e entrou em leilão quando bateu lá nos 38,98, quando foi a máxima do dia. Então o papel fechou com alta de 4,68%, só passando aqui os dados do resultado dessa operação. Então o resultado aqui em relação a essa operação voltando aqui da EGE3, essa operação trouxe então um ganho de 3,59%, e isso representou um crescimento de 0,81% do capital total. Então a entrada aqui nesse ponto agora já não se encaixaria mais para mim, é um candle muito grande de alta. Dependendo do que esse ativo fizer nos próximos pregões, usando toda essa região de vários topos anteriores que podem funcionar como suporte, aí eu volto a pensar em alguma possibilidade de compra, até mesmo usando um gráfico de 60 minutos. Mas por enquanto o papel vai dando indício que pode romper toda essa região de resistência, o ponto mais alto aqui, que seria um pivô de alta lá no gráfico semanal, superação dos R$ 39,14. Na sequência, Ser3. Ser3 eu recomendei compra nesse ativo 2 vezes no pregão de hoje, olhando mais para o gráfico de 60 minutos. O ativo na primeira hora de pregão fez esse candle aqui forte de alta, recomendei compra se superasse a primeira hora de pregão. Não fez isso, veio aqui para baixo, perdeu a mínima do dia, eu cancelei a entrada. Depois gerou um novo candle de força, recomendei compra se superasse a máxima deste candle. Também não conseguiu superar antes da entrada do leilão de fechamento, então essa recomendação também foi cancelada. Fica mais para um próximo pregão, quem sabe o ativo gera aí um pivô de alta, superação da máxima desse candle, que é justamente a compra inicial superando os 18,04. Se a gente olhar para o gráfico diário, é um ativo que está tentando retomar a sua tendência de alta de curto prazo. Gerou um movimento, um candle muito forte para cima, faz aqui uma correção de 4 candles e, por enquanto, gerou uma sinalização de fundo ascendente no gráfico diário.
Superação da máxima de hoje, 18,04, reforça a chance de se ter um movimento para cima, onde o primeiro nível de resistência, juntando aqui com máximas anteriores, vai ficar na região aqui dos 18,44 até o patamar de R$ 18,90. Goal 4. Ativo que no pregão de hoje apresentou alta de 2,64%, lembrando, a gente está dentro de uma posição comprada. Da forma como eu tinha comentado na última videoanálise, para quem estava até de fora, traziam até uma chance de se buscar a entrada se superasse esses R$ 7,99, trabalhando com stop abaixo dos 7,80. Inclusive, eu já reposicionei o stop da nossa compra, que estava aqui nesse ponto, para baixo da mínima desse fundo ascendente que foi gerado na Goal 4. Então, seguimos dentro da posição comprada. Nosso objetivo está um pouco aqui acima dessa região, dependendo do que ela fizer a partir do próximo pregão, para tentar estender o objetivo. A minha ideia em relação a EGE3 era até alterar para tentar pegar uma melhor relação risco-ganho, mas foi tão rápida a subida que infelizmente não deu para fazer essa mudança aí de objetivo, tentando uma melhor relação risco-ganho na EGE3. Então seguimos aí comprado na Goal 4. DIR 3, recomendação de compra no pregão de hoje, mais para a última meia hora de pregão, se ela conseguisse superar a máxima do pregão anterior. Ela conseguiu não só superar essa máxima do pregão anterior, depois que eu passei a recomendação, ela já estava batendo aqui na região dos 6,30, voltou aqui para baixo, ficou ali na faixa 6,25 um bom tempo, trazendo a oportunidade de entrar até no valor mais abaixo, 6,26, 6,27, e depois esse ativo começou a ganhar força aqui para cima, inclusive no leilão de fechamento foi puxada para cima, fechando com alta de 5,1% e gerando um pivô de alta no gráfico diário. Então, gerando aqui um pivô de alta no gráfico diário, que é uma sinalização positiva, uma sinalização de retomada de tendência de alta de curto prazo. Próximo nível de resistência para ação, 6,45. Acima desse patamar, o próximo patamar que seria 6,67, olhando para o gráfico semanal. Então, um papel que pode conseguir sair de um cenário de bastante indefinição de curto prazo depois da sinalização do pregão de hoje. Vários pregões aqui tentando vir para baixo, depois desse pregão ter dado uma pancada para baixo e não ter conseguido ir muito longe, vindo praticamente para invadir esse gap, gera aqui uma boa sinalização para cima. O nosso stop está abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 6,05. Passando os dados aqui dessa entrada, 6,30 o ponto de entrada, 6,05 é o ponto de stop, com risco de 3,97%. Deixa eu só confirmar aqui o ponto de objetivo, que é 6,68. Então, 6,68 ponto de objetivo, que dependendo do que ela fizer a partir do próximo pregão, posso até estender justamente, mantendo aqui uma relação, colocando uma relação até de 1 para 2, uma relação um pouco melhor, visto que o stop ficou basicamente dentro da volatilidade do papel, que algo que eu gosto de fazer, manter aí o stop dentro de uma volatilidade, no máximo 1,5 vezes a volatilidade, é uma das alternativas que eu busco para entrada. Então, ativo com objetivo em 6,68, isso traz aqui, trouxe a possibilidade de alocar 13% do capital total em cima deste papel. Então, por último, a gente vai falar aqui de BBAS3. BBAS3, fechando aqui o dia com alta de 1,47%, só lembrando, se você deseja receber não só essas recomendações, mas outras recomendações aí no decorrer do dia, no decorrer do pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você que você possa seguir os procedimentos e testar gratuitamente durante um determinado período o recebimento dessas recomendações, avaliar o serviço e dependendo depois continuar recebendo essas recomendações no seu celular, desktop ou mesmo via navegador, você receber as notificações de novas recomendações. Depois disso, então, o BBAS3. Com essa alta de 1,47%, é um papel que está ainda dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, ou seja, os bancos estão desalinhados em relação ao que o Ibovespa está fazendo. Então, o cenário está mais negativo em relação aos bancos. Esse fechamento aqui já tem um desafio grande pela frente, um desafio razoável aqui pela frente, que é essa região de fundo anterior, o que era antigo suporte, agora funcionando como resistência, região de 34,62 a 34,93. Traz a possibilidade de se arriscar algum tipo de compra, tentando pegar uma operação mais curta nesse papel, uma operação de compra contra a tendência, se conseguir superar a máxima do pregão de hoje. Por quê? Porque se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, isso representaria algo semelhante a um pivôzinho de alta ali na BBAS3. E se não evoluir, se não ganhar muita força para cima, pode trabalhar com stop curto pelo G60 mesmo,
Ou seja, o ideal é pegar com stop curto, mas tentando pegar um movimento que venha buscar a média móvel exponencial 13 períodos e quem sabe o ativo começa a ganhar bastante força. Não dá para, lembrando, não dá para se esperar movimento muito forte para cima quando o ativo está dentro de uma tendência de baixa. Não é algo que a gente dá para, vai bombar para cima. É mais fácil a gente ver isso em ativos que já estão dentro de uma tendência de alta. Basta pegar o exemplo de Vale 3 e PETR4, que já está dentro da tendência de alta, está esticado para cima e continua indo muito mais forte do que, por exemplo, quem está dentro de uma tendência de baixa. Por isso, ativos que estão dentro da tendência de baixa, risco um pouco maior para as operações na ponta compradora. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.